No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Dia 25 de dezembro muito provavelmente não é o dia do nascimento de Jesus, mesmo que comumente muitas pessoas ao longo dos séculos tenham comemorado como tal. Originalmente, essa data era o dia de celebração romana ao Deus Sol. A Igreja Católica, no século IV, com o Papa Júlio I, estabeleceu essa data como o dia do nascimento de Cristo, na tentativa de cristianizar festas pagãs. Hoje em dia, há uma divergência sobre a comemoração ou não do Natal entre os cristãos, principalmente protestantes, que não é o objetivo desse vídeo focar. Uma vez que esse dia traz a lembrança de Jesus Cristo e o nascimento dele aqui na Terra, podemos aproveitar o momento para entender um pouco mais sobre quem é Jesus. O nome Jesus provém do hebraico Yeshua, que significa Jeová salva. A palavra Cristo provém do hebraico Mashiach, que significa ungido. Jesus Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como lemos inicialmente em João 1. Antes do nascimento de Jesus aqui na Terra, durante muitos séculos, profetas do Antigo Testamento têm apresentado profecias sobre o Messias que viria, desde os Salmos a livros como os do profeta Isaías. Este último que profetizou quase 500 anos antes da vinda de Cristo. Então, Cristo vem e cumpre aproximadamente mais de 300 profecias acerca de seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição. É importante também nos lembrarmos do porquê que Jesus veio. Podemos dizer que Jesus veio para reaproximar o homem de Deus, que desde a queda de Adão estava apartado do Senhor. Jesus, que também é Deus, precisava se fazer carne, pois apenas a morte de um inocente traria a possibilidade de remissão do homem com Deus. Em Romanos 5, versos 12 a 19, nós lemos que o pecado e, consequentemente, a morte entrou no mundo por um só homem, Adão. E por um só homem, a graça e a salvação veio para o mundo. Esse homem é Jesus, que também é Deus. Enquanto esteve na terra, Jesus nunca pecou, sendo então para nós um símbolo de homem puro e santo, e dando-nos a possibilidade e o exemplo para estarmos longe do pecado e resistir às tentações, assim como ele esteve e resistiu. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Deus é justo e ama a justiça. Como atributo eterno de Deus, sua justiça precisava ser feita como o justo juiz que ele é. Assim, como quem comete um crime precisa pagar pelo que fez, o ser humano que pecou e peca precisava pagar pelo seu pecado. Ou seja, todos nós precisávamos pagar pelos nossos pecados, pois, como diz Paulo, todo mundo pecou, exceto Jesus Cristo. Assim como o preço ou salário do pecado é a morte, precisaríamos morrer, e morrer eternamente. Segundo a justiça divina, apenas um ser inocente poderia tomar sobre si o pecado do outro e pagar por ele. Então, Jesus, em sua misericórdia e amor, voluntariou-se para pagar por nós o preço que era de nossa responsabilidade. Então,
pelo seu sangue derramado e sua morte e ressurreição, podemos ser lavados de nossos pecados, aproximarmos de Deus e alcançar a eternidade ao lado dele. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.